meus queridos? Amém, irmãos? Nosso Deus é bom, bom demais, irmãos. E nós vamos continuar falando sobre a questão do Pai Nosso, que é algo que muitas vezes nós decoramos uma oração e muitas vezes nós não paramos para olhar na sua profundidade. Mas o que muitas vezes acontece, e falo isso como testemunho pessoal, é que muitas vezes a palavra Pai, para muitas pessoas, ela não soa bem. Muitas vezes a palavra Pai, para muitos, é sinônimo de abandono, descaso, descrença. Para muitos a palavra Pai é sinônimo de traição. Eu estou falando uma experiência minha, não estou falando dos outros. Eu tive muita dificuldade, irmãos, mesmo eu tendo nascido num lar cristão, até uma fase da minha vida. Meu pai ficou com a gente, mas depois naquela fase, quando você está na sua formação de conduta, dos 10 anos em diante, de repente eu vi meu pai embora de casa, e boa parte de vocês já sabem isso. E isso impactou demais a minha vida, no meu relacionamento, questão de pai. Deus foi bom demais na minha vida, para me mudar esse conceito de pai, porque toda vez que eu falava Pai Nosso, o sentimento que eu tinha era o mesmo sentimento que às vezes eu carregava pelo meu pai e nutria pelo meu pai. Teve que ser uma ação tremenda do Espírito Santo de Deus para mudar esse conceito na minha vida. E graças a Deus que mudou, irmãos. Louvado seja Deus que mudou. Mas esse é o 4º domingo que estamos falando sobre a questão da oração do Pai Nosso. Só que se você é uma pessoa que gosta de olhar para a Bíblia, você vai ver que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela está inserida dentro de um contexto no Evangelho de Mateus, que ela é uma pequena porção dentro de um contexto bem grande. Então, se você pegar Mateus a partir do capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, eu tenho para mim que esses capítulos é um código de conduta para todo aquele que é nascido de novo, para todo aquele que é cristão. Porque se você olhar do capítulo 5 de Mateus, o 6, onde a oração do Pai Nosso está inserida, e o capítulo 7, Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre você sal e luz do mundo, ele fala sobre a questão dos homicídios, ele fala sobre a questão dos adultérios, ele fala a questão dos juramentos, ele fala a questão da vingança, ele trata sobre o amor ao próximo, sobre como você praticar a justiça, ele fala como você dar esmolas, como ele nos ensina a orar, como jejuar, ele fala sobre como juntar tesouros no céu e não na terra, ele fala entre a diferença entre luz e trevas, ele fala dos 2 senhores, ele fala do juízo, ele fala das 2 estradas, dos falsos mestres e dos 2 fundamentos. Então, se você for olhar a narrativa de Jesus nesses capítulos, é um código de conduta para a nossa vida cristã. A questão é que muitas vezes nós só nos atentamos para o Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma pequena porção dentro de tudo isso daí que Jesus deixou para aquela multidão dos seus discípulos. Mas outra coisa que nos leva a olhar para o Pai Nosso é que ele fala sobre, já foi tratado sobre isso, intimidade com Deus. Ele fala sobre a questão de louvor a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a questão de provisão de Deus. Ele fala sobre perdão e sobre proteção. Então o Pai Nosso, como oração que Jesus deixou como modelo para mim e para você, ela vai muito além de algo repetitivo. E se você, como eu, já frequentou o campo de futebol, e eu frequentei muito por causa do meu menino. Meu menino, até os seus 18 anos, era uma loucura. Ele joga para cá, jogava para lá.
Gente, eu ficava vendo eles fazer a oração do Pai Nosso, e eu falava, que isso? Você já foi no campo de futebol, já viu os jogadores orar o Pai? Parece aqueles leiloeiros americanos vendendo boi, né? Falei, gente, onde está o Pai Nosso nessa história? É porque se tornou algo corriqueiro. Se tornou algo que as pessoas oram ou rezam, não é essa a questão, mesma forma, mas é algo que, né? E hoje nós queremos falar e uma reflexão sobre Mateus capítulo 6, versículo 11, que é a parte do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você hoje não está jejuando, com certeza você comeu pão hoje. Amém? Todo mundo comeu pão hoje? Faz parte da nossa vida, né? Quem não é apaixonado por um bom pão crocante, né, irmãos? Se for um pão com uns 2 ovos fritos, então, gente do céu, né? Se for um pão quentinho com manteiga, então, você esquece o seu jejum, você esquece o seu regime, você esquece tudo, porque o pão faz parte do nosso cotidiano. Faz parte. E assim como faz parte do meu e do seu cotidiano, salvo quando você vai no nutricionista, ele fala assim, corta tudo que é farinha branca, né? Aí você se vê apurado, mas você come pão de outra coisa, isso aí é indiferente. Mas é interessante, irmãos, que se você for olhar para a história do pão, eu sou uma pessoa assim, meia não sistemática. Eu fui olhar dentro da Bíblia, da palavra de Deus, e a palavra pão, no sentido de alimento, pão nosso, o maná, que também era o pão, ela, dependendo das versões, ela aparece entre 330 e 390 vezes dentro da Bíblia. A palavra pão. E por incrível que pareça, se você já tomou conta disso, a primeira vez que aparece a palavra pão na Bíblia, não tinha nada de bênção. Foi uma sentença que Deus deu para Adão lá no Jardim do Éden. Ó, a partir de hoje, do suor do seu rosto você vai comer para ter seu pão. Aí você poderia perguntar para mim, Rodrigo, mas já tinha pão naquela época? Meus irmãos, eu não sei, tem uma linha teológica maluca aí que eu andei pesquisando e não é essa a questão, só a nível de curiosidade. Tem uns teólogos que afirmam que a árvore que tinha o fruto que não podia comer era pão. Não sei, irmãos, é só a nível de curiosidade, porque né, a sentença que Deus lançou contra Adão falou, do suor do seu rosto você vai ter que comer seu pão. Não sei, irmãos. Mas a história do pão em si, não era esse pão bonito que você tem hoje, era apenas farinha ou outro cereal misturado com água. Segundo a história, foram os egípcios que num acidente deixaram a massa levedar por um acaso, que descobriram que a farinha e a água fermentavam e que se tornava o fermento que o pão ficava macio. História, irmãos. Isso lá 3.000 anos atrás. Tanto é que você vê que no Egito Antigo, parte dos trabalhadores, segundo a história, o salário deles era pão. E é interessante que eu fui pesquisar, mas como pagava com pão? Pagava, irmãos. A diária de um trabalhador egípcio eram 3 pães e 2 copos de cerveja. Você vê que o mundo não é de hoje, que ele vive com relação àquilo que enche os olhos, né? Então a diária de um trabalhador egípcio era 3 pão e 2 copos de cerveja. Não pergunta para mim que cerveja que é e nem pão que era, tá? Mas por que eu estou falando a respeito do pão? Só algumas curiosidades. Porque você vai ver que Jesus ele está falando para os judeus, para pessoas que tinham a mesma fé, que acreditavam em toda a lei de Moisés, que tinham como padrão de conduta algumas normas e algumas regras que eles não fugiam daquilo. E é interessante que, quando Jesus cita o pão nosso de cada dia, vamos fazer assim uma experiência. Imagina que eu e você, nós aqui hoje, somos ouvintes de Jesus naquela época. E você é um judeu.
está lá sentado. Quando Jesus falar de pão para mim, que sou ocidental, o conceito que você tem é o que eu brinquei agora há pouco: o pão com ovo, o pão com hambúrguer, o pão com alguma coisa, ou o pão sozinho, enfim. Mas para o judeu ouvir o pão nosso de cada dia, não soa da mesma forma que soaria para os nossos ouvidos, que somos ocidentais. Para o oriental, para as pessoas do Oriente, onde se encaixam os judeus, o pão ele tinha outra finalidade. Ele era usado para outra forma. Então imagina você sentado sendo judeu, e nós vamos falar algumas coisas a respeito do pão em si. E nós vamos entender por que Jesus falou aquilo para o povo a respeito do pão. Embora hoje nós olhamos para o pão como provisão diária, como sustento de Deus, como aquilo que Deus vai trazer a cada dia para nós, para o povo daquela época soava diferente. E é interessante nós olharmos isso, irmãos, e confesso que eu aprendi muitas coisas com relação a isso. Ontem nós participamos de um congresso de escola bíblica e confesso que eu fui muito edificado, né? Embora o tempo das palestras foram assim bem curtinhos, mas irmãos, nós cada vez mais nos convencemos que para você entender a Bíblia, você tem que entender todo o contexto pelo que a Bíblia foi escrita, né, Will? Senão tem uma frase de um pastor que deu aula para o NTQ que falava que um texto fora do contexto vira um pretexto. Então nós temos que entender todo o contexto. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos olhar um pouquinho como o judeu olhava a questão do pão. Do pão, que para você é uma coisa que você compra. Aí tem aqueles que, eu prefiro o pão do Teixeira, eu prefiro o pão da padaria do Almira, o pão do Big Bom não gosto, o pão do Ponto Novo é cascudo, o pão de lá é massa congelada. Não tem isso, irmãos? Tem. Tem. Eu gosto de comprar pão naquela padaria que tem aqui embaixo, que é da Vila Paraíso aqui. Como é que chama aqui? Quem mora aqui na Vila Paraíso? Tem uma padaria pequenininha aqui. Quem? Isso. Eu sei porque a minha tia compra pão ali. Ela não compra pão em outro lugar. Tem padaria na esquina da casa dela, ela vem comprar pão aqui. Então você vê que pão é gosto? Pão é gosto. Fala para Simone, eu vou comprar pão. Eu falei, pelo amor de Deus, não me compra pão do Ponto Novo. Machuca o céu da minha boca. Por favor, não compra. Do Ponto Novo, não estou fazendo propaganda de mercado, não, irmão. Você vê que gosto, pão é gosto? Mas o pão para o povo judeu, ele ia um pouco além disso. Vamos lá, a citação de Jesus, o pão nosso de cada dia, vai muito além do alimento, mas reporta um contexto histórico, na qual seus ouvintes conheciam bem e viviam todos os dias. Para os judeus, o pão era, e para muitos é até hoje, considerado a base do sustento humano e espiritual, possuindo status de sagrado que vai além de um simples alimento. Na tradição judaica, ele é o elemento central que valida uma refeição formal, conectando o cotidiano ao divino através de mandamentos e rituais milenares. E nós vamos ver, se você já olhou um pouquinho dentro da palavra de Deus, todas as festas do povo judeu têm pão. Até a Páscoa, que comemorava a princípio a saída do povo de Israel do Egito, tinha o pão, que era o pão sem fermento, mas todas têm pão. E nós vamos entender, pela graça de Deus, um pouco essa questão. Primeiro, que eu falei que é cultural. Hoje você tem garfo, colher. O povo do Oriente Médio, por via de regra, o seu pão era o seu talher, era aquilo que funcionava para pegar o alimento. Então a primeira coisa que você tem que ter no contexto é isso. Por que tinha tanto pão na época? Porque o pão era o talher. Tanto que você comia, molhava a sopa, que você pegava um pedaço de carne. E se olhar, se você tiver a curiosidade de olhar hoje no YouTube, você vai ver que países do Oriente Médio ainda tem essa cultura de o pão que funciona como o talher dele. Mas vamos ver a importância do pão no judaísmo
e ela tem 3 pilares que são fundamentais para eles. Primeiro, a primeira função do pão, ele é ritual e traz bênção. Então, na abertura de qualquer refeição dos judeus, e vamos sempre ter em mente que você é um judeu que está ouvindo Jesus falar sobre o pão nosso de cada dia, e é isso que vai vir à sua mente quando falar de pão. Um judeu, ele não estava preocupado com o pão que ia comer com ovo, com o pão que ia comer no hambúrguer, não. Ele estava integrando o pão à sua cultura do seu dia a dia. Então, a primeira função do pão, ele era a abertura da refeição. Nenhuma refeição festiva, ou do próprio sábado, que é o sabate, começava sem pão. O pão, ele tinha prioridade sobre quase todos os outros alimentos. Então você vai ver que, olha a Bíblia para você ver. É só você olhar no contexto cultural da Bíblia histórico. Sempre vai ter pão, irmãos. Sempre vai ter pão. Pode olhar. A segunda coisa que um judeu faz até hoje, isso eu fui pesquisar, é antes de comer o pão, recita-se uma bênção que ela é milenar. Parece assim estranho, né, irmãos? E eu fui olhar, igual ontem falou o pastor Eduardo no nosso congresso. Nem tudo que você vê no IA, né, é verdadeiro. Mas eu fui pesquisar e é verdade, irmãos. Tem uma oração do judeu que se chama Ramotze. Ramotze. E essa oração, ela é curta, breve, mas ela diz assim: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz brotar o pão da terra. Então, todas as vezes que eles vão comer, eles fazem essa oração. Todas as vezes. E o terceiro pilar, na qual a questão do pão funciona dentro da cultura judaica, é unidade e comunhão. O ato de partir o pão com as mãos e compartilhá-lo com a família e com os convidados simboliza a paz, a hospitalidade e a união da comunidade. Então, para quem estava ouvindo Jesus falar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele já tinha na sua cabeça, bom, Jesus está querendo falar para mim que o pão vai estar sempre em qualquer ocasião que eu estiver. E se o pão estava em qualquer festa ou no dia de sábado, que é o dia de descanso dos judeus, o pão reporta a alegria. O pão reporta a prazer de estar servindo a Deus. Então a primeira coisa que o judeu que estava ouvindo Jesus falar, lembrou, bom, o pão na minha mesa, sempre que eu partir, vai trazer sempre alegria para mim. Segunda coisa que nós vemos aqui quando Jesus falou para aquelas pessoas, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é que Deus sempre vai ser bendito, o Rei do universo, porque Ele faz o pão brotar da terra. E aí você para um pouco, você olha para a Bíblia que Deus é aquele que dá a chuva e que dá semente e que faz brotar da terra e que traz o alimento sobre as nossas vidas. Até essa oração que devia ser uma oração que, não como uma reza, mas para nós devia ser uma verdade. Porque muitas vezes nós não paramos para pensar. Você vai, compra seu pão. Mas você parou para pensar, irmãos? Só um pouquinho, só uma reflexão, vamos abrir um parênteses aqui. Se por um acaso chegar um tempo que você for na padaria e não tiver pão para comprar, porque simplesmente não choveu, porque a semente do trigo secou no chão, porque as espigas de trigo não vingaram na terra, porque não há trigo para fazer pão, porque a fome é escassa e porque você não tem o que comer? É que nós não pensamos nisso, porque graças a Deus nós vivemos num país que é abençoado por Deus. Mas irmãos, todas as vezes que nós olharmos para o pão, nós vemos a provisão de Deus que faz a semente brotar da terra. Mas nós estamos acostumados com a facilidade. Já parou para pensar nisso? Uma pergunta simples.
que nos faz refletir. Você come pão amanhecido? Uns olhar para o outro, olhou para cá, olhou para lá. Gente, faz igual eu faço. Passa um pouquinho de água nele, põe no forno, ele fica macio. Você comer em 5 minutos, tranquilo. Você nem vai notar que é do outro dia. Mas por que eu estou falando isso? Porque o povo judeu, quando Jesus estava falando, sabia perfeitamente: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O judeu estava olhando para a semente sendo lançada na terra, e Deus, pela misericórdia dele, fazendo o trigo brotar e a semente ter chegado como alimento até a mesa. O terceiro fato que o judeu olhava para aquilo é aqui, o ato de partir o pão. Hoje, às vezes eu brinco em casa, né? Às vezes nós comemos e não oramos, ou cada um faz a sua oração. Dificilmente nós agradecemos a Deus pelo pão que nós temos. E você vê que um dos atos do judeu, quando partia o pão e dava para cada um comer, trazia paz. Porque, irmãos, quando você está sentado na mesa com alguém, é porque está tudo em paz e a pessoa está podendo comer com você. Quando você tem alguém para comer, é porque tem hospitalidade. E quando você tem alguém para comer, é porque tem união entre as pessoas. Então, quando o judeu estava ouvindo Jesus falar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele lembrava em alegria, em festa. Ele lembrava que Deus é aquele que faz a semente brotar para o pão ter chegado até ele, mas é aquele também que, na união das pessoas através do pão, fazia com que ele se sentisse paz, segurança. Mas se parasse só por aí, não para. Porque depois, irmãos, tem mais 2 tipos de pão, ou pelo menos 3 tipos de pão, que o judeu também usava. Tinha o pão que ele tinha que fazer na sexta-feira, porque no sábado ele não pode fazer nada. Os judeus mais tradicionais, no sábado eles não fazem nada. Tanto é que o meu irmão, há uns 10 anos atrás, ele foi para Israel, e ele falou que no sábado, onde você vai comer, é tudo descartável. Acabou a sua refeição, o garçom simplesmente junta a toalha, os pratos e joga fora, porque nem prato eles lavam, certos restaurantes de Israel. Mas tem um outro pão que chama chalá, que é um pão tradicional judaico, que era feito na sexta-feira para comer no sábado ou em dia de festas. Irmãos, eu fui pesquisar sobre esse pão, irmãos. A receita do pão é até fácil de fazer, mas é interessante que é um pão que tem algumas tranças. E dentro do ritual judaico, cada trança significava uma coisa. Uma significava paz, outra justiça. E se era um pão de 12 tranças, significava que Deus estava com Israel todos os meses do ano. Então, veja bem, quando Jesus estava falando para o judeu, o pão nosso de cada dia, quanta informação que o judeu estava ouvindo, pensando na questão do pão, por ocasião da Páscoa. E você vê que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus deu ordem que o pão não podia ter fermento. Aí você fica assim: algum dia você, dona de casa, assim como eu que gosto de mexer com panela, já aconteceu de você bater a massa do bolo e por passar, e quando estava assando, você olhava para o bolo, nossa, não quer crescer. Você olhava no bolo, não quer crescer. Aí você tirava o bolo do forno, puxa, como dizem os antigos, né? O bolo ficou solado. Aí você lembrava: puxa, eu não coloquei fermento. Fica gostoso, né, irmãos? Uma maravilha. Quem das irmãs que já fez isso? Irmãos, eu já fiz isso umas par de vezes. Mas igual diz a Simone, a gente esconde para ninguém ver, né? Só põe o que é bonito. Mas, irmãos, o pão ázimos era o pão só com água e farinha, que era comido por ocasião na festa da Páscoa. Mas ainda tinha um outro tipo de pão, que era o pão da proposição, que era o pão que ficava diante do tabernáculo, que está lá em Êxodo 25, 23, que tinha 12 pães, cada um representava uma tribo de Israel. Então, irmãos, só estou contextualizando isso antes de nós propriamente falarmos sobre o que precisamos falar hoje, que quando Jesus falava o pão nosso de cada dia, para os seus ouvintes que eram na maioria judeus,
Essa era a mentalidade que eles tinham sobre o pão. Uma coisa que para a gente pode passar desapercebido, mas que para o povo judeu tem um simbolismo fantástico. E isso também se aplica muitas vezes a nós. Porque nós estamos num mundo tão corrido. Estamos vivendo, parece que o dia de 24 horas hoje não dá mais para fazer as coisas, né, irmão? Quanto gostaria que o dia tivesse 36 horas? Eu não queria, não, irmão, misericórdia, eles vão aumentar a carga de trabalho de 8 para 20 horas, aí não vai dar certo. Mas você notou que o nosso dia está cada dia, parece que mais curto? Parece cada dia mais curto. E essa oração, o pão nosso de cada dia, você fala assim, nossa Senhor, mas tem que ser a oração, o pão para hoje, mas também tem que ser o pão para amanhã, para depois da manhã, para depois da manhã, para depois da manhã. E se tem uma coisa que nós temos que olhar para a Bíblia e entendermos que Deus é aquele que cuida. Quando o povo saiu do Egito, a primeira coisa que ele reclamou é que não tinha comida. Depois que eles atravessaram o mar, não tem comida. Lá no Egito a gente tinha comida, a gente comia. E às vezes eu falo para as pessoas que, se você olha para a Bíblia, o povo judeu daquela época deu muita sorte, né? Que uma hora eles começaram a reclamar demais, Deus falou para Moisés, Moisés, vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou matar todo mundo, e de você eu faço um outro povo. Irmãos, resolveria o problema de Moisés. Moisés com certeza ia entrar na terra prometida, porque ele ficou revoltado com o povo, ele bateu na rocha em vez de falar. Diz que ele pensou bem, falando, nossa Deus, a proposta é fantástica. Você vai matar todo mundo, só deixar eu de mim e vai outro povo? Mas esse povo reclama muito. Olha, eu dou pão todo dia, não está bom. Aí eles reclamaram que não tinha carne. Eu mando a carne para eles comerem, não está bom. Eles estão no deserto, tem uma nuvem que cobre eles o dia inteiro, eles não passam calor. À noite tem uma coluna de fogo atrás que não deixa eles passar frio. Os caras estão andando faz quase 40 anos, não gastou o sapato, não gastou a roupa, não gastaram com alfaiate, não gastaram com nada. Então nessa lamentação, nessa reclamação, Moisés, pensa bem, Moisés. Moisés falou, não, Deus, o que o povo vai pensar do Senhor se for matar toda essa galera aí? Deixa esse povo seguir aí. Mas é um povo que tinha visto Deus prover o pão de cada dia para eles. Pensa bem, você olha para a Bíblia, como isso é significativo. Tem alguns que quando começou a cair maná, ia lá, catou mais do que era para pegar. O que aconteceu com o maná que eles cataram a mais? O que acontecia, irmãos? Apodrecia, no outro dia estava cheirando mal, tinha bicho. Isso nós já tiramos uma lição para nós, irmãos. Deus é suficiente, capaz e poderoso para prover aquilo que você precisa hoje. Hoje. Amanhã Ele vai prover o que você precisa amanhã. E assim um dia após o outro. E quando Jesus estava dentro da oração do Pai Nosso, falando com relação a isso, era exatamente o que nós vamos falar hoje. O pão é de hoje. Mas o Pai, Ele é de todos os dias. O pão é de hoje. Mas muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para a questão do nosso pedido a Deus, e aqui o pastor Samuel já falou algo sobre oração. E isso, a questão do pão nosso de cada dia nos dá hoje, é uma oração. Uma pergunta para a nossa reflexão, depois eu vou repetir ela no final. Como nós tratamos? Nós tratamos a oração como um relacionamento diário ou como um recurso emergencial? Reflita sobre isso. Como nós tratamos a oração? É algo diário? É algo que nos dá prazer? Eu tenho prazer em orar. Ou é algo
emergencial, como nós costumamos dizer, a hora que a coisa aperta e eu lembro que eu preciso orar. Nossa, o pastor pregou que eu preciso orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim. Eu não estudei, mas preciso fazer prova. Irmãos, não adianta você orar. Não. A parte que compete a nós é a parte que compete a nós. Mas dentro da oração do Pai Nosso, nós temos essa questão de o pão nosso de cada dia nos dai hoje com relação à oração. Nós temos dois tipos de pessoas, basicamente. Aquele que é autossuficiente e aquele que é presunçoso. Estranho você falar isso, porque muitas vezes nós temos o conceito, bom, se Deus conhece todas as coisas, eu não preciso pedir. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Ele conhece o meu sentar, o meu levantar. Se Ele conhece a palavra antes de chegar à minha boca, então por que eu vou pedir? Não tem necessidade. Mas também tem aquele que é presunçoso. Que, vou colocar entre aspas, põe Deus na parede. Senhor, o Senhor tem que fazer. Nós vivemos os extremos. Irmãos, e confesso que muitas vezes eu, como cristão, já vivi esse extremo. Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Para que eu vou orar? Senhor, é tão corriqueiro que eu vou fazer, por que eu vou orar? Mas a igreja do século 21, tem perdido o incentivo da oração. Isso aqui, irmãos, não é nenhuma crítica. Eu não estou aqui querendo exortar a igreja. E eu, de uns 3 anos para cá, tenho medido isso nos meus devocionais, quando o aplicativo do celular coloca assim: suas atividades, tudo que você fez no celular, lá, as horas que você gastou semanalmente. Mas eu no começo, não vou falar porque se você trabalha com celular, não é isso, irmão. Aquilo que nós ficamos lá, horas, né? Você nem sabe que você fica lá. Irmão, o Senhor chegou semanas, e eu falei para Simone, está errado. Eu fico 3h30, e eu gosto muito de vídeo, principalmente de construção, irmão, de arqueologia. Fica lá 3h30. Falei, gente, mas essa semana eu não li a Bíblia e não orei 3h30, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, não, Deus conhece, irmãos, por mais que Deus conheça. A palavra de Deus em Tiago, ela nos traz uma exortação assim que, a princípio parece dura, Tiago 4, versículo 2 e 3. Primeiro porque nós pedimos mal. E depois que nós pedimos para o nosso próprio egoísmo. E vou abrir outro parênteses aqui, irmão. Outro parênteses, assim, entre nós que somos igreja. Eu sei que você tem seu momento devocional. Não é essa a minha dúvida. Sei que você ora. Sei que você tem a sua lista para quem você ora. A Bíblia nos dá algumas ordenanças. Isso são regras. Você orar pelo órfão, pela viúva, algumas coisas básicas. Orar pela paz de Jerusalém, orar pelos seus governantes. Aqui não, a Bíblia não cita se ele é bom, se ele é ruim. A Bíblia pede para você orar por aqueles que estão encarcerados. A Bíblia pede para você orar pelos doentes.
por aqueles que estão aflitos? Dentro da sua oração, eu sei que você ora. Você consegue incluir alguma dessas coisas? Semana passada, uma coisa me chamou a atenção sobre o índice populacional carcerário existente no Brasil. E a pastora Vilma está aqui, ela sabe com propriedade do que eu estou falando. O Brasil hoje, ele tem quase 900 mil presidiários. 900 mil presidiários. A população feminina carcerária é menor um pouco. Você já parou para pensar que desses 900 mil encarcerados são 900 mil famílias que estão destruídas? E que muitas vezes nós não lembramos, e a Bíblia nos orienta a orar por eles. Então a nossa oração, mas Deus conhece. Deus conhece. Mas lista as suas necessidades. Senhor, eu preciso disso. Porque nós estamos falando com respeito ao Pai Nosso. E quem já passou pela época de pai, que você teve filho, criança, adolescente, ou mesmo jovem, né? Até você viu uns vídeos engraçados no YouTube de um pai ligando para a escola. Por favor, é da escola que meu filho estuda? Passa o número do Pix da escola aí, porque se meu filho come em casa igual ele come na escola, vocês estão falidos. As crianças estão de férias da escola, né, irmãos? Mas você que é pai, e quem tem criança pequena, você vai conviver por muitos anos. Ô pai! Ô pai! Você está aqui? Ô pai! Onde o senhor está? Estou aqui. Ô pai! Ou então, ô mãe! Aí depois que pega aquela fase, ô pai, o senhor leva eu lá? Ô pai, você vai buscar eu que hora? Ô pai, irmãos do céu, gente. Embora, irmãos, os filhos cresçam, casem, tornem-se independentes, mas aí parece que eles diminuem. Ô paizinho, o que você vai fazer hoje? Quando vem essa frase, irmãos, eu já sei que... Ô pai, o senhor está em casa? Não. De vez em quando eu brinco, não, eu estou na lua. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o seu filho te conhece. E você só conhece o que ele quer porque ele pede. Não é assim? Se o seu filho fica bravo, emburrado, você já sabe. Você vai direto no ponto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não vou falar. Fala. Porque nós, como pai, Jesus disse, nós somos maus por natureza. E nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, irmãos. Às vezes, eu com a Simone conversamos que quando nós éramos jovens e adolescentes, irmãos, tinha coisa que você sabia que você não podia pedir para o pai, porque o pai não ia dar, não tinha condição. Mas hoje, graças a Deus, que nós temos condições de dar boas coisas para os nossos filhos. Graças a Deus por isso. Irmãos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, Ele não vai dar boas coisas para nós. E mesmo Ele sabendo, Ele quer ouvir do seu coração aquilo que você quer. Por mais absurdo que seja o pedido. Você fala assim, eu não vou nem pedir isso para Deus porque é absurdo. Só que entre o fato de você pedir e o fato dele dar, tem uma grande diferença, porque ele é pai. Mas começa a listar a sua oração, pai, estou precisando disso hoje. Irmãos, eu começo a minha oração, agradecendo a Deus pela vida, e uma das primeiras coisas que eu peço para Deus, Deus, eu quero que o Senhor dê paciência para mim hoje. Paciência. Segura a minha boca. Porque eu me conheço, irmãos. Me conheço. Eu sei que se eu for falar aquilo que está dentro do coração, Senhor Jesus. Aí, quando a minha filha era adolescente, né? De vez em quando ela ficava assim, mãe, o que o pai tem? Não sei se quem tem filha moça é assim, mãe, o que o pai tem? Mãe, o que o pai tem?
A frase da Simone era assim: deixa o seu pai quieto, a hora que ele calmar, ele conversa com você. Porque o pai, irmãos, ele sempre sabe o que é melhor para o filho. Porque ele já viveu. E quanto mais Deus, irmão, você pode listar aquele monte de coisa. Deus vai olhar, imagina Deus lá no Conselho Celeste, realmente. Rapaz, você viu a oração do Cuca? Cara, ele está pedindo uma Ferrari, mas... Vou pegar você como exemplo, mas... Aí o outro fala, não, mas... Eu acho que é muita coisa para ele agora. Ele já parou a pensar quanto que é o imposto? A hora que parar na oficina, como é que é? Olha, até é legal, mas é melhor acho que não atender a oração dele agora não, porque só ele vai chegar lá na frente e falar, Deus, mas o Senhor me deu, agora eu não tenho condição de sustentar o meu luxo? Estou dando um exemplo assim bem esporádico, irmãos, porque muitas vezes a nossa oração não é respondida por Deus, não é porque Deus é maldoso, mas é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Então, irmãos, quem você é? Espero que você não seja nenhum desses dois, que é aquele que é autossuficiente, não vou pedir porque Deus sabe. Ou aquele que é presunçoso, Deus, eu preciso disso agora. Há exceções que Deus vai executar exatamente o que você quer, por uma medida emergencial, Deus vai trazer um milagre instantâneo. Mas isso é uma coisa que acontece esporadicamente. Porque Deus, Ele quer ver até que ponto vai a nossa obediência. Como levar nossas necessidades a Deus, sem deixar de confiar nele e sem tentar controlar Deus? Se o seu filho hoje que tem 15 anos te pede um carro, o que você vai falar para ele? Ou sua filha? O que você vai falar para ele, pai e mãe? Olha, a sua petição é legal. Eu entendo que você quer um carro ou uma moto. Só que vamos por fases. Primeiro você faz 18 anos. Depois você vai trabalhar. Depois você vai tirar a sua habilitação. Depois você vai juntar um dinheirinho. Depois você vai comprar o seu carrinho e sua motinha. Pode ser assim, filho? Pode. O filho não vai falar, não, que isso, pai? O senhor não vai dar nada, não. Você vai... Uma coisa de cada vez. Primeiro você faz 18 anos, trabalha, tira a sua habilitação, compra a sua motinha, põe sua gasolina, vai pagar o seguro da sua motinha, você vai se virar. Ele não está aqui, mas o meu filho foi exatamente o que eu fiz. Ô pai, e ele chama minha motinha de... Quando eu vou poder andar nessa baratinha aí? Foi depois que você fizer 18 anos, depois que você tirar a sua habilitação. Ô pai, mas meus colegas, tudo é de menor dirige. Seus colegas são seus colegas, você é meu filho. Irmãos, ele roubou o serviço, ele tirou a habilitação, ele foi lá e tirou uma moto zero à vista com o dinheiro dele. Irmãos, ele dá valor até o biquinho do pneu da moto, ele dá valor. Até o biquinho do pneu da moto, ele sabe quanto custa. Ele sabe quanto custa, igual aquela série do Júlio, ele sabe quanto custa meio litro de óleo que vai na moto. Mas por quê? Porque aprendeu a valorizar. E da mesma forma é Deus conosco. Quando Deus diz um não para você, Deus não está preocupado, tá, irmãos? Mas Ele quer que valorize aquilo que você está pedindo para Ele. Então, se nós aprendemos a entender que o nosso Deus é aquele que dá o pão nosso todos os dias, por que nós vamos estar preocupados com o dia de amanhã? Mas nós precisamos aprender a pedir com confiança. Tenha confiança que Deus é justo para nos atender. Tenha confiança que Ele vai agir segundo aquilo que está no coração dEle. E você pode notar que muitas vezes a oração do Pai Nosso é mal interpretada. Ele não fala o pão meu, o pão seu. Ele fala o quê? O pão nosso. O pão nosso. Faça uma pergunta para você mesmo. Aquilo que você tanto está pedindo para Deus, hoje, eu não sei o que é, vai abençoar outras vidas? Aquilo que você tanto está pedindo para Deus hoje, vai abençoar outras vidas? Ou é só para você? E peça com humildade, irmãos, como dependência de um pai que é
soberano sobre as nossas vidas. Então nós temos motivos mais do que suficientes para pegar a oração do Pai Nosso e aplicarmos na nossa vida. Mas temos também que ter a certeza de que, como Pai, muitas vezes Ele vai falar não. Porque eu falo para as pessoas que tem 3 respostas que Deus sempre dá para a gente. É o sim, o não e o espere. Quando você ora e Deus fala assim, amém, glória a Deus. Quando você ora e aquilo não trouxe paz no seu coração, é não, não. Mas irmãos, quando Deus manda você esperar por algo que você orou, é assustador. Não é, irmãos? Você tem paciência? Seja sincero comigo, você tem paciência? Oh, que maravilha, não. Irmãos, eu também, sabe, não tenho muita não. Deus está desenvolvendo bastante a minha paciência. Mas nós não gostamos de esperar. E eu falo para as pessoas que é fácil você medir sua paciência. É fácil. É só você chegar no lugar e tiver fila. Chega no lugar que tem fila. Eu já ouvi essa frase no açougue do Big Bom. Estava eu com a minha digníssima e a minha amada sogra. Daqui a pouco falaram para mim assim, pega a senha preferencial, ninguém vai falar nada. Falei, como vou pegar a senha preferencial, gente? Vocês estão me chamando de velho? Não, mas você não precisa esperar. Falei, não, gente, não é justo. Né? Tá certo, irmãos, eu não tenho mais 25 anos. Mas também, puxa vida, né? Querer colocar eu na senha preferencial já é demais. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Por causa da paciência. Você chega lá no mercado, a senha está 238. Você pegou a 262. Aí você olha lá pro pessoal que tem prioridade, só tem um na sua frente. Simone está escondidinho ali, mas pega a senha do preferencial. Eu falei, não, Simone. De jeito nenhum. Louco, Simone, está me constrangendo. Não, mas ninguém vai falar nada, Rô. Eu falei, vai. Lógico que vai. Mas por que, irmãos? Porque o sim é fácil, o não também, mas o esperar que é complicado. E o esperar implica dependência. E a oração do Pai Nosso implica independência. O pão nosso de cada dia dá quando? Hoje. Amanhã é outro dia, irmãos. E eu quero encerrar, já para a nossa reflexão final, para a gente olhar e nos atentarmos para algumas perguntas. Se Deus responder, eu já perguntei isso hoje, todos os nossos pedidos hoje, quem mais vai ser abençoado além de nós? Se Deus responder tudo o que você está pedindo hoje, quem mais vai ser abençoado além de você? A pergunta que eu fiz no começo, para refletir e praticar. Você tem tratado a oração como um relacionamento diário ou como apenas um recurso de emergência? Você tem seu devocional certinho, você ora, ou é só algo de emergência? Só quando o negócio aperta? E em que área da nossa vida você vai ter a coragem de orar para Deus? Deus, essa é a minha leitura daquilo que eu estou enfrentando. Mas eu confio na tua sabedoria. Você tem coragem de fazer essa oração para Deus? Deus, eu estou precisando disso. Agora. Já. Mas como o Senhor está vendo isso? Então, irmãos, que nós possamos parar nessa manhã, enquanto nossos irmãos vão estar ministrando através da canção para nossas vidas. E eu sei que você tem muita coisa para orar diante de Deus. Eu sei que tem muita coisa que você tem que colocar diante de Deus. E como eu li no começo, Salmo 84, quando o templo foi inaugurado, Salomão disse assim, que toda oração que era feita naquele lugar, Deus estava com os ouvidos atentos.
Aqui também não é outro lugar senão a casa de Deus. E quando o pastor Samuel nos incita a orar, é exatamente para pensarmos sobre isso. Como filhos, amados, é verdade. Nós temos sido sinceros diante de Deus nas nossas petições. Nós temos rasgado nosso coração diante de Deus como um bom pai com as nossas petições. Então, enquanto os irmãos vão estar ministrando, bem suave por enquanto, você tem aí 5 minutinhos para você orar. O pastor Samuel fala 2, mas eu vou deixar com 5. Para você orar, irmãos. Eu não sei o que se passa no seu coração. Tenho certeza que você tem muita coisa para colocar diante de Deus, que 5 minutos acho que é pouco. Você pode se ajoelhar, ficar em pé, ficar sentado. Não sei, irmãos. Mas ore, pratique isso em nome de Jesus.